eu sou o pastor Wilson Santos e hoje eu tenho uma palavra para você, né? Olha aí, a criativa. Abraço para o Hermes, para a Luana. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Veja só, tá lá em Marcos 2, que fala a cura de um paralítico. Veja só, o Marcos 2, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Quem? Jesus. Ou seja, a cidade toda ficou sabendo que Jesus estava em casa. Ali era um ponto de referência, né, para indicar aonde que Jesus estava. Ele estava ali, né, em Cafarnaum. Ou seja, a cidade toda ficou sabendo que ele estava em Cafarnaum. Se você pegar as passagens de Jesus, você nunca via Jesus parado. Sempre estava em muitas cidades. Ou seja, ele vem para isso. Jesus, ele vem para ensinar. Então, se você pegasse e quisesse andar com Jesus, você nunca ia encontrar ele só em Cafarnaum. Mas nesse dia, ficaram sabendo que ele chegou de uma agenda, porque Jesus tinha muita agenda. Se você fosse pegar Jesus, a agenda de Jesus não parava. A agenda de Jesus sempre estava aí em muitas cidades ensinando, curando. E a gente vê aqui, no versículo 2, e logo se ajuntaram tanto que nem ainda no lugar junto à porta cabia, e anunciava-lhe a palavra. Ou seja, lá aonde Jesus estava em Cafarnaum, na casa dele, foi ajuntando uma multidão. É tipo assim, um foi anunciando para outro: vamos lá, Jesus está em Cafarnaum, está lá na casa dele. E foi anunciando. Então, o que aconteceu? Ficou ali muita gente que não cabia ali na casa de Jesus, porque sabia que Jesus estava lá em Cafarnaum. E o 3, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazendo por 4. Ou seja, esse paralítico, ele foi trazido por 4 homens. 4 homens. Isso mesmo, 4 homens. Se a gente ver bem aqui, eles pegam esse paralítico, esses 4 homens, e vamos ver o que aconteceu. Mas foi 4 homens aqui que estavam conduzindo esse paralítico. O que você tem feito aí para a obra de Deus? Você tem levado esse paralítico até Jesus? E como que eu faço, pastor? Tem a igreja aí. Você tem levado as pessoas para a igreja? Você tem evangelizado? Porque aqui na casa de Jesus não cabia. Um foi anunciando para o outro, E a multidão que chegou até a casa de Jesus. Então a gente não pode parar de falar de Jesus, levar as pessoas para a igreja, onde está Jesus. 4, e não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Ou seja, ele não conseguia aproximar de Jesus. Por quê? Multidão. Aonde Jesus estava, era multidão. Multidão que seguia a Jesus. Então, para você chegar até Jesus, era difícil. Aqui, além de ser difícil para o paralítico, que tinha uma deficiência, não dava para ele se aproximar. Então, os 4 homens criaram uma estratégia. Já que não dá para ir diante dessa multidão, então a gente vai pegar e vai descobrir aí o telhado e vai passar ele por cima do telhado. E vamos ver o que aconteceu. Uma coisa interessante que a gente vê aqui é porque Jesus, onde ele estava, a multidão vinha em peso. E eu fico vendo aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele sobe do telhado de esteira, os 4 homens.
e joga o leito, ou seja, o paralítico, né? Põe ele lá dentro da casa onde estava Jesus. Vamos ver o 5 para nós entender. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus viu naquele paralítico uma fé. Ou seja, a fé que ele estava em Jesus de ser curado. E Jesus olha para ele, fala: ó, está perdoado o seu pecado. Jesus poderia reclamar: o que é isso? Está destelhando aí o telhado, né? Você e os 4 homens. Não, Jesus abraçou a causa dele e falou: filho, está perdoado seus pecados. Ainda chama de filho. Vamos ver o 6. Estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, ou seja, razoavam, eles ficavam criticando os escribas, entre eles, falando, até repreendendo os 4 homens, que levou o paralítico em cima do telhado. Ou seja, ficava uma crítica entre esses homens. Porque tudo que Jesus fazia criava um espanto na cidade. E aqui a gente vê com os críticos, o que aqui eles estão criticando. Vamos ver aqui o 6. Estava ali assentado algum dos escribas. Os escribas, ou seja, não gostou da atitude. E vendo assim, ficava assim, murmurando entre eles. Vamos ver aqui o 7. Porque dizia este assim blasfema: quem pode perdoar pecado senão Deus? Ou seja, eles estão vendo que o próprio Jesus, o Filho de Deus, tem autoridade para perdoar pecado, para expulsar o mal, para curar paralítico. Mas só o que eles não estavam gostando é da presença de Jesus, é a multidão que foi atraída. Então os escribas não gostavam disso. E eles vendo que a multidão corria atrás de Jesus, então isso perturbava os escribas. Mas não é por causa disso, porque Jesus naquele local trazia perturbação. Você sabe que o evangelho são odiados, por alguns, por todos não. Vamos ver aqui. 8. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou seja, Jesus percebeu que eles arrazoavam, ou seja, criticavam, estava murmurando, estava ali uma crítica entre os escribas. E Jesus sai lá, e fala para eles, porque Jesus, ele percebia, ou seja, tinha o dom do discernimento, o que você estava falando. 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Então foi uma pergunta que Jesus falou para ele. Qual é mais fácil? Falar para eles: perdoar está o seu pecado, ou pega o teu leito e anda? É mais fácil você falar: perdoar está os seus pecados. Mas ali ele deu uma repressão dos escribas, para ele entender que Jesus tinha um conhecimento daquilo que ele estava falando. Porque o homem está sofrendo, está paralítico, ele quer um socorro, ele quer uma esperança, ele quer andar. Jesus, vendo a fé dele, foi lá e operou o milagre. 10. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico. Agora vamos 11. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus falou: eu tenho autoridade no que vocês estão falando, escriba. É para perdoar pecado. Então ele tinha autoridade. Então, mas ele fazia aquilo para confrontar Jesus, ou seja, para tirar Jesus da missão, do propósito de Jesus. E eles não tiravam Jesus do propósito de Jesus, porque Jesus sabia que eles queriam fazer isso, E você vê que Jesus vai lá, perdoa e ainda fala para ele, cura ele e fala: vai para a tua casa, pega o teu leito e vai para a tua casa. 12. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de só que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja,
essa cura, esse milagre que Jesus fez nesse